Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior pela oportunidade que nos oferece de estarmos aqui juntos novamente, encarnados e desencarnados, para estudarmos sobre os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Roguemos a Deus, a Jesus, que possa nos intuir e velar por cada um de nós na noite de hoje, derramando bênçãos em forma de equilíbrio, serenidade, amor e sabedoria, a fim de que possamos vivenciar todos os ensinamentos que a doutrina espírita tem nos proporcionado. Rogamos ainda a nossa Mãe Maria, e juntamente com seus servos possa levar neste momento a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, serenidade, equilíbrio e muita paz. O tema da noite de hoje é a obsessão e o seu tratamento. E nós começamos com a frase de Ramatiz: refleti quanto a que pensais e sabereis com quem andais. Eu sempre costumo utilizar essa frase, né? Diga-me o que pensas e o que sentes, e que eu dir-te-ei com quem andas. Porque é através dos nossos pensamentos, é através dos nossos sentimentos que nós vamos manter sintonia, conexão com a espiritualidade, seja ela aquela que vai nos intuir na prática do bem, na prática do amor, nos intuindo e velando por nós, ou com aqueles irmãos que ainda sintonizam com as coisas inferiores da vida, que se comprazem ainda com o ódio, com o rancor, com a mágoa. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa e principalmente com aquilo que a gente sente, que a gente traz no coração, para que esse problema que aflige a humanidade, chamado obsessão, não venha nos atingir de igual forma. A Organização Mundial de Saúde tem uma previsão de que até 2025 nós tenhamos já mais de 500 milhões de depressivos no mundo. E a comunidade médica da saúde mental, na psiquiatria, na psicoterapia, na psicologia, tem procurado de todas as formas amenizar. Mas juntamente com isso nós temos a parte que nos toca, que é a parte espiritual. Então o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Aqui nós já podemos observar algumas características com relação à obsessão. Primeiro, ela só vem através de um espírito, o quê? Que ainda se compraz com tudo aquilo que é negativo, ou seja, um espírito inferior, um espírito zombeteiro, um espírito mau. E temos ainda a gradação da obsessão de simples fascinação e a subjugação, que nos evangelhos antigamente trazia-se como possessão, que nós vamos falar mais adiante. Então essa palavra obsessão, ela é de origem da língua indiana sânscrita, que significa ação. Então é a ação de um espírito que exerce sobre um indivíduo. Podemos definir ainda, de acordo com o livro dos médiuns, como consiste na capacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Ou seja, a partir do momento que esse espírito logra êxito em nos assediar, nos obsediar, dificilmente nós teremos condições de desvencilhar das suas embutidas. É influenciação nociva e é praticado somente por espíritos inferiores. Então, espírito bom, espírito que nos são caros, espíritos simpáticos, espíritos amigos, não se comprazem com o mal e não vão nos intuir na prática do mal, muito pelo contrário. Então, toda obsessão vem de cobradores nossos
nas nossas vidas pregressas. Então, é lei de ação e reação, é lei de causa e efeito. É a culpa que nos acompanha e através desta culpa que nos acompanha, esses irmãos acabam nos localizando pela sintonia, pelo aquilo que a gente pensa e pelo aquilo que a gente sente, e através dessa sintonia começam a nos assediar. Então, nós temos na questão 459 do Livro dos Espíritos uma questão muito interessante. Kardec indagou da espiritualidade maior. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o grande pedagogo leonês teve como resposta da espiritualidade o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então por aí a gente tem condições já de perceber que muitas das vezes aquilo que a gente acredita que somos nós, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes cotidianas, somos nós que estamos dirigindo a nossa vida, ledo engano, porque nós estamos sendo intuídos, nós estamos sendo assediados por esses irmãos que se comprazem com a nossa queda, que se comprazem para que nós não logremos êxito na nossa evolução moral e espiritual, que vem nos cobrar aquilo que eles acham como justo que nós devemos, pelo que nós praticamos em existências pretéritas. Então, os espíritos influem muito mais do que a gente possa imaginar. Podem eles conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta da espiritualidade: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então nós podemos maquiar o que não somos uns para os outros aqui enquanto na veste carnal, mas para o espírito, para aquele que já se encontra na erraticidade, nós não conseguimos esconder nem pensamentos, nem atos, nada daquilo que nós ocultamos ou que gostaríamos de ocultar até de nós mesmos. Então os pensamentos mais íntimos, mais abjetos, os sentimentos mais mesquinhos, torpes que possamos nutrir com relação a um dos nossos semelhantes, a um dos nossos irmãos no plano da carne, tudo isso é percebido pelos espíritos. E eles, nessa sintonia, vão se agregar juntamente conosco, através dessa sintonia, para que possam nos assediar. Então é como se nós ligássemos um rádio numa determinada estação. Ora, se eu quero escutar a Jovem Pan, tem um canal. Se eu quero escutar a Cultura, tem outro canal. Então, de acordo com o canal que eu sintonizo, eu vou ouvir uma programação. Da mesma forma somos nós com relação aos espíritos. E nós temos 6 tipos de obsessão. Nós temos a obsessão de desencarnado para encarnado, que via de regra é que nós acreditamos a mais normal, de encarnado para desencarnado, que muitos desconhecem, de encarnado para encarnado, de desencarnado também para desencarnado, a obsessão recíproca e a auto-obsessão, das quais falaremos agora de cada uma. Então, de encarnado para encarnado. Esse tipo de obsessão caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Então, via de regra, nós utilizamos muito, já disse aqui em outra oportunidade, da questão do pronome possessivo, meu. Então, mascara-se normalmente com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, dentre outros. Então, meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Então, nada disso é meu, tudo é empréstimo divino para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso resgate. E muitas das vezes, no mesmo seio familiar, nós falamos disso aqui em outra oportunidade a respeito dos conflitos familiares, muitas das vezes no mesmo seio familiar,
nós temos as desavenças entre pais e filhos, entre irmãos. Por que isso ocorre? Justamente pelos embates que nós já tivemos, já travamos em vidas pregressas e que nós tivemos a oportunidade bendita pela misericórdia divina de, nesta existência, estarmos juntos, como pais, como filhos, como irmãos, como avós, para justamente podermos sanear essas faltas que nós cometemos. E muitas das vezes a gente não consegue. E muitas das vezes nós deixamos o plano da carne, levando ainda muito mais problemas do que ter tido a oportunidade de reparar esses pequenos fatos que se concretizaram em vidas passadas. Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não possa, porque tudo é questão de convívio. Nós simplesmente nos espelhamos nos exemplos que nós temos, das pessoas que estão no nosso convívio, sejam os nossos pais, sejam as pessoas com quem trabalhamos, o grupo de amigos que nós pertencemos. Então é um influenciando o outro. Se a influenciação é benéfica, muito bom para nós. Mas se essa influenciação, ao contrário, é maléfica, nós vamos sofrer as consequências disso. Então por isso que nós devemos saber filtrar aquilo que é bom daquilo que não é bom para o nosso convívio, naquilo em que nós estamos vivenciando. Nós temos a obsessão de desencarnado para desencarnado. Então são espíritos que obsediam, espíritos desencarnados dominando outros. Ou seja, nós, ao deixarmos o corpo, a veste carnal, vamos chegar na erraticidade levando aquilo que nós vivemos. Se eram coisas boas, coisas boas. Se eram coisas que atrapalharam o nosso crescimento, como mágoa, rancor, avareza, torpeza, inveja, ciúme, rancor, então tudo isso vai ser levado. Esses espíritos que se comprazem com isso e que também se julgam vítimas nossas, cobradores nossos, vão fazer o quê? Vão nos pegar, vão nos dominar e vão nos obsediar, fazendo de nós fantoches dele por tempo indeterminado. Estaremos fora do alcance da misericórdia divina? Lógico que não. Mas isto nós não vamos poder gozar dos benefícios da misericórdia divina a partir do momento que nós realmente estivermos capacitados, ou seja, nós estivermos com os nossos corações limpos, arrependidos verdadeiramente e quisermos uma mudança. Caso contrário, vamos ser utilizados como joguetes desses espíritos que costumam montar, inclusive, uma colônia onde eles se chamam de justiça, os justiceiros. E a gente pode observar isso, inclusive, nessa última obra trazida a lume por Divaldo Pereira Franco, no rumo ao mundo de regeneração. Encarnado para desencarnado é outro fato que muitas das vezes nós, sem o conhecimento prévio, acabamos cometendo essa obsessão. Por quê? Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda se encontram na carne redundam em fixação mental naqueles que desencarnam, retendo-os às reminiscências da vida terrestre. Então, muitas das vezes, na perda de um ente querido, nós emitimos sentimentos de dor, de revolta, de remorso, de desequilíbrio, de raiva, de mágoa, e isso acaba ocorrendo uma obsessão, porque nós não desvencilhamos daquele ente querido que desencarnou, ele não consegue seguir o seu plano na erraticidade e fica preso às nossas emanações, ou seja, continua preso à sintonia daqueles que aqui ficaram com esses sentimentos de dor, de revolta, de remorso, de desequilíbrio. E a gente vê muito isso, principalmente nos casos em que se demanda fortunas, em que se demanda bens materiais que têm que ser partilhados e que os irmãos, os familiares entram em disputa e esse ente querido que partiu
percebendo, analisando, vendo tudo isso, entra num profundo sofrimento. Então, aí encontra-se uma obsessão de encarnado para desencarnado. Ele não consegue se desvencilhar pela nossa sintonia. Muitas das vezes são entes queridos que vão para o cemitério todos os dias chorar a perda do ente querido. Então nós já vimos aqui, o que nós temos que fazer é o quê? É orar por esse ente que nos era caro, compartilhar com ele dos nossos sentimentos de alegria, numa comida, num passeio que fizemos, em que ele gostava de fazer aquilo. Então isso são sentimentos, são lembranças, reminiscências que vão auxiliar aquele ente querido que deixou este plano da carne. Contudo, esses outros sentimentos só traz revolta e só traz mais apego e sofrimento. Do desencarnado para o encarnado é a atuação maléfica de um espírito sobre o encarnado. Então veja que é sempre, como falamos no início, um espírito inferior, que espírito superior não obsedia ninguém. Então vem essa obsessão vem de um espírito inferior que vai atuar sobre esse encarnado, tentando prejudicar-lhe, tentando vingar-se, tentando cobrar dívidas que foram contraídas em existências passadas. Então, agindo nas sombras, o obsessor tem a seu favor o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Então, nós na carne, nós conseguimos vislumbrar aquilo que nos rodeia, aquilo que nos cerca, mas para os espíritos, na erraticidade, não existem barreiras, não existem nada que nós possamos esconder deles. Então, através dos nossos pensamentos, como falamos, através dos nossos sentimentos, eles podem entrar perfeitamente em sintonia conosco, canalizando essas vibrações, esses sentimentos, esses pensamentos e começar a sua perseguição implacável, porque são espíritos inferiores, ainda sedentos de vingança, de mágoa, por aquilo que nós fizemos para ele. E muitas das vezes eles também nos alcançam pelos sentimentos de culpa, torna a repetir, que embora não percebamos, trazemos embutido no nosso inconsciente, porque via de regra flashes nos mostram aquilo que nós fomos nas vidas pregressas. Coisas boas nós não fomos, porque nós encontramos-nos no melhor estágio da nossa existência carnal. Obsessão recíproca. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão de pensamentos e vibrações. E muitas das vezes a gente vê isso nos relacionamentos doentios, em que as pessoas entendem como amor, mas que na realidade é possessão. É um tomando posse do outro, então se encontra uma verdadeira simbiose. E um não admite que o outro rompa esse relacionamento, vindo muitas das vezes num rompimento desse tipo de relacionamento a ocorrer as tragédias que a gente tem visto e acompanhado dioturnamente pelos jornais televisivos. Então, um encampa o pensamento do outro. Então, vivem num verdadeiro conúbio de pensamentos, de sentimentos, em que um adota o outro. E isso ocorre também de desencarnado para desencarnado, essa obsessão recíproca, porque capta aquilo que o outro sente. E muitas das vezes, num tratamento desobsessivo, a gente tem a oportunidade de perceber irmãos que se manifestam dizendo que vocês estão me chamando de obsessor, mas não sou eu que estou obsediando, é ele que me chama o tempo todo. Mas chama como? Chama através do pensamento, chama através dos sentimentos. Então, muitas das vezes pode até ocorrer de aquele espírito não ter nada para cobrar desse encarnado. Mas a sintonia foi captada, as vibrações foram captadas e ele se aproxima e passa a viver assediando a este irmão. A autoobsessão.
o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Allan Kardec trata disso lá na Obras Póstumas, Manifestações dos Espíritos. Nós, muitas das vezes, querendo dizer que tudo é por conta dos espíritos, que tudo é por conta da erraticidade, não percebemos que somos nós que estamos nos auto-obsediando. Então, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam na conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo, como nos afirma Kardec. Vícios cristalizados, hábitos mentais negativos, reajuste perante a lei de ação e reação, a culpa que carregamos, consciência culpada, mágoa, rancor, ódio, falta de perdão, a não prática da caridade, a não prática da benevolência, da indulgência, porque nós queremos sempre que as pessoas sejam benevolentes, sejam indulgentes, que nos perdoem. E nós, o que nós temos feito da nossa parte? Na própria oração dominical, a gente perdoai as nossas ofensas. Eu sempre acrescento, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. Porque a gente costuma dizer que perdoar as nossas ofensas como temos perdoado. Será que temos perdoado realmente? Será que nós perdoamos aquilo que nos foi cometido? É irmão que não olha para irmão, é pai que não olha para filho, é filho que não conversa com pai, mãe com filho, filho com mãe. Que tipo de perdão? E por que nós queremos sejamos nós perdoados? Então nós temos que tomar cuidado com os vícios, com os pensamentos, com os nossos sentimentos, em virtude disso, para que nós não sejamos os artífices da nossa própria obsessão e possamos vir a dizer que tudo isso são espíritos que estão nos obsediando. Muitas das vezes não, somos nós mesmos os causadores da nossa obsessão. Então, o que é que predispõe realmente à obsessão? As imperfeições morais dão aso, dão guarida, dão vazão à ação dos espíritos obsessores. Então, são as nossas imperfeições, tudo que nós carregamos de negativo. Não só os pensamentos, os sentimentos, mas principalmente as atitudes tacanhas, mesquinhas que nós carregamos dentro de nós. Então, é isso que vai fazer com que os irmãos que sintonizam com os nossos sentimentos, com esses pensamentos, se aproximem. Então, somente existe obsessão porque há endividados. Que endividados são esses? Somos nós, trazendo do passado tudo aquilo que nós cometemos de equivocado. Criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Então, aí mais uma vez, por que nós estamos neste plano? Provas e expiações. Nós estamos expiando aquilo que nós fizemos de errado e estamos cumprindo algumas provas para acelerar a nossa evolução. Então, nem sempre uma prova é expiação, mas toda expiação é uma prova. Então, nós temos que ter isso em mente, para que nós possamos modificar aquilo que atrai esses espíritos inferiores para nos assediar, para nos obsediar. Por isso, a tão famigerada frase dentro do movimento espírita, reforma íntima, reforma moral. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, nós não vamos conseguir fazer com que essa obsessão mude. Então, quais são as causas da obsessão? A nossa querida Sueli Caldas já nos dizia, assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então, as causas são kármica, moral e a falta do bem. Então, kármica, normalmente a gente traduz da nossa aura, das nossas vidas pretéritas. Então, o que nós poderíamos considerar como causas kármicas da obsessão, desde a nossa primeira existência. Todas as encarnações que nós tivemos, tudo que nós contraímos de débito, poderá ser uma causa kármica.
O Divaldo teve um obsessor que o acompanhou durante 40 anos. E depois ele foi vir a saber que a causa dessa obsessão foi um fato ocorrido em 1526, ou seja, há mais de 400 anos, há mais de 500 anos que ocorreu isso, já vai fazer 500 anos, que ocorreu com ele, e era uma causa de obsessão kármica, por fato que ele cometeu quando ligado à Igreja Católica naquele período. As questões morais, nós vamos falar dela, das brechas morais, que é justamente o que deve fazer com que nós possamos sempre estar num estado evolutivo de compaixão, de misericórdia, de benevolência, de indulgência, na prática sempre da caridade, seja ela material ou moral, para que nós possamos ter o concurso dos bons espíritos. E também outra causa de obsessão é a falta do bem. Porque não basta, como diz Santo Agostinho ou Sócrates, como queiram, no exame de consciência que a gente deva fazer todas as noites ao dormir, será que eu fiz tudo o bem que eu podia ter praticado hoje? Não basta que eu não tenha praticado bem, mas também não tenha praticado mal. O que Jesus espera da gente é ação, não omissão. Então, falta do bem, de praticar o bem. Que bem que eu pratiquei hoje com relação ao meu irmão? Eu fiz uma oração por aqueles que estão doentes, eu fiz uma oração por aqueles que estão acamados, que desencarnaram hoje, eu levei uma palavra de consolo, uma mensagem de amor para um irmão que estava necessitando. O que eu fiz hoje de proveitoso? Imperfeições morais, brecha psíquica, invigilância, é porta ou brecha psíquica que abrimos facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. E o que é que representa essa invigilância? Ideias negativas, ciúme, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, orgulho, maledicência, calúnia, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, drogas, ociosidade, avareza e por aí vai. Então, tudo isso, todas essas brechas psíquicas, se ocorrer da nossa parte uma invigilância, se nós não estarmos atentos, se nós tivermos num desses quadros, o que vai ocorrer? Vai ocorrer da aproximação desses irmãos que ainda se comprazem com todos esses sentimentos negativos, com todas essas brechas psíquicas que vão oportunizar que eles se aproximem de nós e possam começar aí a nos intuir. Então, o que move os obsessores? Vingança, orgulho do falso saber, fraqueza moral, ódio e inveja do bem, desejo de fazer o mal. É isso que atrai. São as brechas psíquicas que nós vimos. Esses sentimentos são sentimentos de uma pessoa de bem, como nos fala o Evangelho? Claro que não. Quem ainda tem sentimento de vingança, que ainda deseja fazer o mal, que ainda só cultiva o ódio e a inveja do bem, fraco moralmente, orgulho do falso saber. Então são só questões negativas que vão atrair esses espíritos que vão fazer morada junto de cada um de nós que cultivarmos esse tipo de sentimento ainda tão pequeno diante da grandeza de Deus. Sugestão mental. Então os obsessores incursionam na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam acentuar suas preocupações, fobias e tendências numa repetição constante. Está lá no Dramas da Obsessão também, um livro maravilhoso da Ivone Pereira. Então eles vão incursionar na nossa mente tudo isso, sugerindo esse pensamento. Então se eu tenho medo, se eu tenho sentimento de tristeza, se eu acredito que ninguém gosta de mim, se eu acredito que realmente nada vai dar certo na minha vida, se eu sou pessimista, se eu sou negativo, então momentos de tristeza todos nós temos na nossa vida. Nós estamos no alto e baixo, como nos diz o próprio Divaldo. Somente os esquizofrênicos estão numa
horizontal, numa retilínea. Eles não têm esse alto e baixo que nós temos. Mas nós temos condições de sair justamente desses momentos de tristeza, para que não se transforme em melancolia, que dessa melancolia não se transforme numa depressão e disso num quadro maior. Toda a literatura espírita que a gente pode verificar vai trazer para nós que a maioria das pessoas que se encontram internadas nos sanatórios espíritas são o quê? São médiuns, são espíritas obsidiados que não fizeram o tratamento e que permitiram brechas psíquicas para que esses irmãos pudessem penetrar. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que estar muito atento a isso. Então um verdadeiro processo hipnótico que muitas vezes tem um início sutil e à medida que é aceito, se consolida até completa dominação de uma mente ativa sobre a outra que permanece passiva. Então nós começamos da obsessão simples, que é essa sutil, que o Espírito vai dando ideias para nós, e a gente pensa tal, e começa, vai fazendo, vai chegar a um determinado ponto que nós vamos estar fascinados, que é o segundo momento da fascinação, que já é grave, que a gente já não tem um controle já por completo nosso, e por último a subjugação, que antigamente, como disse no início, no Evangelho trata-se como possessão. Como não há possibilidade de um espírito adentrar ao nosso corpo, ele subjuga através do nosso perispírito, através do nosso psique, e aí nós vamos ser utilizados como fantoches e nós já não teremos mais como reagir, porque tudo que nós fizermos estará sendo feito realmente pelos espíritos que estão nos obsediando. Nós já não teremos mais controle sobre nossas vidas. Nós vamos ter atitudes, nós vamos tomar atitudes, nós vamos fazer coisas das quais nós vamos nos envergonhar depois, se curados, que nós achamos que aquilo era uma coisa magnífica, que aquilo é uma coisa normal e é uma coisa vexatória, porque nós não teremos mais controle da nossa vida, nós estaremos subjugados. Tratamento da obsessão. É possível se livrar da obsessão? Na questão 467, os espíritos nos respondem: pode um homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Tudo que nós dissemos até agora. Nós só vamos ser obsediados se nós permitirmos essas brechas morais psíquicas através dos nossos pensamentos e através dos nossos desejos e sentimentos. Então, como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitais escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza, é a fascinação. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós devemos estar atentos a tudo aquilo que a gente pensa, a tudo aquilo que a gente deseja e a tudo aquilo que a gente sente, porque o tempo todo nós estamos sendo espreitados por espíritos inferiores que se comprazem com essa sintonia e vão se aproximar de nós. Então, o que nós vamos fazer para combater essa obsessão? A primeira que nós falamos há pouco, a reforma íntima. E o que vem a ser essa reforma íntima? É a mudança de comportamento, é a mudança de pensamento, é a mudança de sentimento, é a mudança de desejo. Nós vamos passar a sempre ter pensamentos elevados da hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, que a gente possa fazer a nossa alimentação espiritual pelo menos 3 vezes por dia, ao levantar, na hora do almoço e à noite, orando, agradecendo, sendo gratos a Deus por tudo,
para que a gente possa ter forças para os embates do dia a dia, já que nós encontramos-nos num planeta de provas e expiações e os embates são duríssimos. Elevar o nosso padrão vibratório. Então, hoje tudo vai dar certo, hoje ninguém vai me tirar do sério, por mais que as coisas estejam difíceis, eu vou dar conta, porque eu não estou sozinho, eu tenho Deus no comando da minha vida, eu tenho os espíritos de luz, os amigos que me são simpáticos, a me auxiliar e a me intuir. Não vou deixar que nada estrague meu dia. Então nós temos que ter força, nós temos que ter determinação, mas nós precisamos ter principalmente evolução moral para que isso possa acontecer. Rechaçar ideias desequilibradas. Então qualquer pensamento, por mais conturbado que venha, por mais simples que possa parecer para nós, mas que traga descompasso com aquilo que Cristo pede que façamos, que a gente possa rechaçar essa ideia. Opa, isso não é meu, eu nunca pensei dessa forma, eu não sou de desejar o mal para os outros, eu não sou de ter pensamento negativo, eu não sou de ser melancólico, triste. O que está acontecendo? Tem que dar um jeito de sacudir a poeira, reconhecer que está sendo manipulado. Então muitas das vezes a gente tem que ter a capacidade, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não estamos dando conta e pedir apoio, pedir socorro. Onde? Seja na casa espírita, seja na igreja católica, quem a gente puder confiar. Não nos descuidarmos disso em momento algum, não da parte espiritual e nem da parte física, que possamos procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra e anexar isso ao tratamento espiritual. Ter vontade de curar-se é o principal. Em tudo na vida nós temos que ter vontade. Então, quando a gente deseja realmente, aqui até uma brincadeira, né? Quer emagrecer, então nós temos que ter vontade de fechar a boca. Se nós queremos parar de fumar, nós temos que ter vontade. Queremos parar de beber, então nós temos que ter vontade de curar, de mudar os nossos pensamentos, de mudar os nossos sentimentos e ser uma pessoa diferente, promovendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Procurar ajuda no centro espírita. Eu sempre falo que a maioria de nós adentramos uma casa espírita não foi pelo amor, foi pela dor. Deus espera que a gente procure uma casa espírita, procure um templo religioso, não pela dor, mas pelo amor. Principalmente no momento em que estivermos bem, para agradecer, para falar para Ele, obrigado por tudo que tem, por tudo que somos. Porque quando está tudo bem, a gente some, a gente esquece que Deus existe. Então está tudo bem, não precisamos, mas quando a coisa pega e a gente cai de joelho, aí a gente faz promessa e Deus não faz barganha com ninguém, não. Nós é que temos que melhorar as nossas atitudes para que a gente possa realmente ser beneficiário da ajuda que nós necessitamos. E procurar tratamento médico, as terapias que possam ser oferecidas no campo psiquiátrico, no campo psicológico, para que nós possamos realmente ter condições de melhorar. O Divaldo naquela obsessão que ele teve lá, que ele chamava o obsessor dele de uma máscara de ferro, que ele tinha isso aqui meio defeituoso, meio escuro e tal, então era como se fosse aquele cavaleiro lá, aqueles cavaleiros lá de 1500, da Idade Média lá, que usavam aquelas máscaras de ferro. Durante toda a obsessão dele, o que foi que fez com que o obsessor o deixasse? Justamente a força moral dele. Justamente foi quando ele, atendendo aquela afrodescendente, com aquela criança no colo, às portas da mansão do caminho, deu todo o amor, adotou aquela criança também como filha, e o Máscara disse para ele: o que você vai fazer com esse filho? Vou amar como se fosse minha filha. Mas você nem a conhece, mas eu vou amar, eu vou dar meu nome para ela. Aí o Máscara perguntou para Divaldo: você sabe quem é ela? Divaldo: não, é minha mãe. Ela falou: é sua mãe, agora eu vou dar uns beliscão nela para vingar tudo que você fez comigo. Divaldo ainda brincou muito com o Máscara: você não teria? Tem, agora eu vou dar aqueles beliscãozinhos de... Divaldo conta isso e ri. E
Aos 15 anos de idade, a menina já moça, entrou na sala do Divaldo para que pudesse, aquele que ia comemorar os 15 anos dela, o Divaldo trancou a porta. Por que você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Eu gosto, não gosta, não gosta, não gosta. Aí o Divaldo falou para ela, você sabe por que você não gosta de mim? Porque em 1526 você era mãe do Máscara a quem eu prejudiquei. Então, a partir daí, a menina passou a amá-lo imensamente e o amor dos dois permanece até hoje. Então, tudo questão de elevação moral, tudo condução moral. Quando aquele espírito que obsediava Divaldo por 40 anos viu que não tinha como prejudicar o Divaldo, ele passou a ser o quê? Passou a ser amigo do Divaldo. E ele sempre procurava o Divaldo e falava assim, eu não gosto de você, mas eu vou te deixar. E um dia o Divaldo levantou, pai, cadê você? Cadê você? Isso o Divaldo contando. E ele não estava, ele passou durante muito tempo até que essa mãe dele apareceu e aí ele voltou. Voltou, mas aí ele passou a auxiliar, passou a ser um amigo. Então o jeito que a gente tem, porque muitas das vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço para expulsar os espíritos? Nós não expulsamos os espíritos. Nós modificamos as nossas atitudes, a nossa moral, para que a gente possa ter essa envergadura moral, essa autoridade moral para dialogar com o espírito e mostrar para ele quem nós somos. Não adianta a gente fingir, porque como dissemos, nós podemos mascarar, nós podemos maquiar aqui para nós quem que nós somos. Mas para eles não, eles sabem se nós estamos dizendo a verdade ou não. E isso a gente percebe muito nas reuniões mediúnicas, quando os nossos irmãos ainda se comprazem com rancor, com ódio, com sentimentos de vingança, no diálogo com eles, em que a gente os trata com irmão, os trata com amor e respeito, como nos pede Manuel Filomeno de Miranda no livro Diálogo com as Sombras, que a gente possa receber esse filho pródigo que está retornando à casa do Pai, com amor, com carinho. Ele se cai em compaixão, porque todos nós estamos em busca da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, queremos ser amados. Então, para que a gente possa receber esse amor, que a gente possa receber esse carinho, a gente tem que fazer por merecer. E nós só vamos fazer por merecer, praticando bem, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral e mostrando para aqueles cobradores nossos do passado que hoje nós somos seres modificados. Que aquele ser lá atrás que cometeu tantos desatinos, dos quais inclusive eles que tentam nos obsediar são vítimas, possam perceber que nós somos pessoas mudadas e possam nos dar a oportunidade de reparar os erros em encarnações que vão vir para além. Então que Jesus, na sua imensa misericórdia, Deus nosso Pai e os nossos benfeitores espirituais encontrem-nos sempre com os pensamentos elevados, com os sentimentos altruístas, na prática do desejo do bem, para que venham fazer morada junto de nós e encontrem solo fértil para que possam nos dar toda a intuição e velar por nós no nosso dia a dia. E que aqueles a quem chamamos de obsessores possam nos perdoar as faltas cometidas contra eles e que possam perceber que nós estamos tentando trilhar o caminho da prática do bem. Que Deus, Jesus e a espiritualidade maior nos intuem, velam por nós, nos conceda dias de muita paz, equilíbrio e serenidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, agradecer ao nosso irmão Wagner pela luz do aprendizado. Veja a grandeza de Deus. Se o passado de alguma forma nos levou ao erro, o futuro se renova todos os dias, graças a Deus, que nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui na escola da terra, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Deus, nosso Pai Celestial, nos perdoa.
que a gente possa fazer a nossa parte também. Estamos aqui porque somos espíritos imperfeitos, então perdoe também. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Deixe prevalecer no vosso sentimento o amor. A grandeza de Deus, a misericórdia divina enviou aqui na escola da terra o nosso Mestre amado Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro amor. Na busca pela verdade, encontrei o verdadeiro amor. Na luz do Evangelho, Jesus nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo, na luz da caridade, do amor e do perdão, da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos. Que cada um de nós seja um servidor fiel, na luz do amor, assim na terra como nos céus. Na busca pela verdade, encontrei o verdadeiro amor. Na luz do Evangelho, Jesus nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo, na luz da caridade, do amor e do perdão, da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos. Que cada um de nós seja um servidor fiel, na luz do amor, assim na terra como nos céus. Jesus é o caminho, o Espírito da verdade, fé em Deus, amor e caridade. A fé é muito importante. Nós levarmos o pensamento ao nosso Pai e agradecer a Deus pela luz da vida, pela oportunidade de estarmos aqui e aprendendo a amar. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure
e mais. Consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoar